Olá, paz do Senhor Jesus, meu querido e minha querida paz do Senhor Jesus, meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite. Porque eu não sei que horas essa mensagem vai chegar até você, mas ela chegará no momento certo, na hora exata. Porque para Deus não tem acaso, para Deus não tem destino, para Deus existe Deus. Então, se você está de frente a esse vídeo, porque Deus tem algo para palestrar no teu coração, e você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou, você vai sair cheio da glória e cheio da graça do Senhor Jesus. Amém? Eu já quero chegar sendo profeta de Deus na sua vida. Eu quero chegar já profetizando que os anos que o gafanhoto, devorador, cortador, migrador, ceifador, inveja, olho grande tiveram na sua vida, todo demônio que rodeou tua vida financeira hoje, no nome de Jesus, está sendo jogado por terra. Sabe aquele tempo da escassez, o tempo que dá tudo errado, o tempo que a porta não se abre, o tempo que você pergunta a Deus, Senhor, o que está acontecendo? Nem você mesmo entende? Então, eu profetizo que a partir de hoje, no nome de Jesus, Deus está mudando a sua história. Amém? Mudando a sua rota, mudando a trajetória da sua vida. Amém, meu querido e minha querida. Se você é novo no canal, seja muito bem-vinda. Já quero te convidar, ou bem-vindo, quero te convidar para estar orando, vamos orar, porque a oração ela move a mão de Deus ao meu favor e ao seu favor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado e Pai querido, Senhor, mais uma vez na sua santa e gloriosa presença. Senhor, te entregamos nas tuas mãos essa live, Pai amado e Pai querido, te pedimos perdão pelos nossos pecados, palavra, atos, pensamento, tudo, Senhor, que foi para nossa mente, desceu para o nosso coração. Senhor, tu nos perdoa, Senhor, no nome de Jesus. Lava a nossa alma no sangue do Cordeiro, limpa nossas vestes. Toma essa live, Senhor. Senhor Jesus, que essa live tenha um coração certo, Pai amado e Pai querido, onde essa live chegar, cadeias e grilhões venham ser quebradas no nome de Jesus. Senhor, que eu venha desaparecer e tu venha aparecer. Senhor, fala no coração das pessoas, Pai amado e Pai querido, onde essa live chegar, que chegue cura, que chegue libertação, que chegue salvação, que chegue prosperidade. Deus, que chegue o novo de Deus na vida dessa pessoa. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, meu querido. Amém, minha querida. Seja abençoado no nome de Jesus. Tá? Se você é novo ou nova no canal, seja muito bem-vinda. Meu nome é Magna Vasconcelos. Perdão, entrou uma mensagem aqui, gente, com o meu nome, aí eu só li. Meu nome é pastora Magna Vasconcelos, tá bom? Tem um canal aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram. Se você não é inscrito nesses canais, corre lá e se inscreve no nome de Jesus, porque tem bênção de Deus lá para você. Amém, meu querido e minha querida? Já vai pegando a sua Bíblia aí, eu pego a minha luneta aqui, que é o meu óculos, que me acompanha há um tempo, sabe que eu não enxergo sem ele. Primeira Crônicas, capítulo 13, tá? Primeira Crônicas, capítulo 13, nós vamos ler a partir do versículo 5. O título é A Arca na Casa de Obed-edom. Amém? Já dê seu likezinho, que é o seu joinha. É muito importante o seu joinha. Toda vez que você deixa seu joinha, o YouTube entende que é um vídeo com conteúdo e passa para o feed de outras pessoas e você me ajuda a evangelizar. O Senhor me levantou nesse tempo para evangelizar e levantou você para vir comigo. Então, vem comigo no nome de Jesus. Amém, meu querido e minha querida, seja abençoado no nome de Jesus. Eu já, então, não deixa de compartilhar, tá bom, gente? O título é A Arca na Casa de Obed-edom. E convocou, pois, Davi. Nós vamos ler, ó, o título é A Arca na Casa de Obed-edom, capítulo 13 de Primeira Crônicas. Vamos ler a partir do versículo 5. Amém? Convocou, pois, Davi a toda Israel, e desde Seor do Egito até chegar a Amate, para trazer a arca de Deus a Queriate de Jearim. Então Davi, com todo Israel, subiu a Baalá de
que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre o qual invocou o seu nome. Ui, meu Deus, quase que eu derrubo o celular da minha mão. E levantaram a arca da casa de Abinadab sobre um carro novo. Eusá e Aú guiavam o carro. E Davi e todo Israel alegraram perante a Deus com todas as forças, com cantos, com harpa e com aleudes e com tamborins, com símbolos e com trombetas. E chegando à eira de Quiom, estendeu a Ussá a sua mão para segurar a arca, porque os bois tropeçaram. Então se acendeu a ira do Senhor contra Ussá e o feriu, por ter estendido a sua mão à arca, e ali morreu perante a Deus. E Davi se encheu de tristeza, porque o Senhor havia aberto brecha em Ussá, pelo que chamou aquele lugar de Pérez de Ussá, até os dias de hoje. E aquele dia temeu Davi o Senhor, dizendo: Como trarei a minha arca de Deus? Por isso Davi não trouxe a arca a si a cidade de Davi, porém o fez levar à casa de Obed-edom de Gade. E assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Amém? Essa é uma palavra gloriosa. Ela nos conta a trajetória da arca de Deus. A arca de Deus simbolizava a presença do próprio Deus, tá? Então aqui a arca, os filhos de Eli tinham perdido a arca na guerra. Então os filisteus tinham levado a arca. Deus deu úlceras aos filisteus. Os filisteus devolveram a arca. E quando devolveram, a arca parou na casa de Abinadab. E a palavra diz que ficou mais ou menos ali, os historiadores contam, né? Não se tem a data exata, mais ou menos 20 anos ou um pouco mais de 20 anos. Tá? E nada aconteceu de novo na vida e na casa de Abinadab, porque a palavra não relata algo de extraordinário, tá? E Davi, quando sobe ao trono, ele quer a arca, você tá entendendo? Na cidade a qual ele estabeleceu o trono, porque a arca simbolizava a presença de Deus. Davi queria a presença de Deus ali. Então ele manda buscar a arca. Então eles vão buscar. Então eles fazem uma carroça nova, um carro novo e coloca a arca ali, né? E os filhos de Abinadab vai na frente, Ussá e Aô. Um vai atrás e o outro vai na frente. Ussá vai na frente, Aô vai na frente e o Sá vai atrás. Você tá entendendo? Só que chega um determinado tempo, o carro de boi, ele meio que tropeça e parece que a arca ia virando. Conforme a arca ia virando, o Sá coloca a mão na arca e Deus fulmina o Sá ali, sabe? Porque não era para o Sá colocar a mão. A arca estava sendo transportada de maneira errada, você tá entendendo? Porque era só sacerdote que podia botar a mão na arca, manusear a arca não podia estar sendo carregada por carro de boi, ela tinha que ter sido carregada do jeito que Moisés falou que tinha que ser, sabe? Ai, meu Deus, qual o nome? Jesus, esqueci agora. Ela tinha um tronco que era para levar, só que era revestido todo de ouro, sabe? Tipo pegadores, né? Ela tinha, esqueci o nome agora que se dá exato disso. Você tá entendendo? Então tinha um lugar exato para pegar na arca, tinha que ser sacerdote e a arca estava sendo transportada de maneira errada. Então, alguns historiadores vão dizer que por os filhos de Abinadab tá acostumado com a arca, ele coloca a mão no impulso. Você tá entendendo? Então, quando ele coloca a mão, Deus fulmina ele, porque quando a gente coloca a mão em coisas que não é pra gente colocar, tem consequência. Você tá entendendo? Porque não aconteceu nada, né? As pessoas se perguntam, os historiadores também questionam por que não aconteceu nada na vida de Abinadab no período que estava ali,
né? Alguns historiadores vão dizer que a família dele se acostumou com a presença de Deus ali naquele lugar, se acostumou com a arca de Deus ali. Assim é na vida de muitos crentes, a gente se acostuma a ir para a igreja, você está entendendo? Se acostuma a estar ali na casa de Deus quando não é para se acostumar, é para buscar a presença. Você está entendendo? Não é para você, eu vou por ir à casa de Deus. Ah, eu vou porque eu tenho que ir. Não, você tem que ir porque o Senhor muda a história, Ele muda a sua vida, Ele muda, Ele coloca a presença dele dentro de você e você vai sentir uma nova criatura. Você tem que ir porque você quer e não porque é uma obrigação de você estar na casa de Deus. Tá entendendo? Estar na casa de Deus não é obrigação. Tem pessoas que estão tão feridas na casa de Deus que quando chega a hora de ir para a casa de Deus, elas pensam assim: ai meu Deus, eu tenho que ir para aquele lugar, eu tenho que ir para aquela casa. Às vezes você não quer ir porque você está ferido, está machucado. Você está entendendo? Mas hoje Deus me trouxe aqui para falar para você que para toda ferida aberta há um bálsamo que desce do céu. E o Senhor hoje está renovando as suas forças. Você que não tinha mais vontade de ir à casa de Deus. Você que não tinha ânimo para ir para a casa de Deus, porque tem pessoas que não têm ânimo, sabe? Não tem ânimo, já perdeu as forças de ir para a casa de Deus, de estar na casa de Deus. Ah, mas aí eu vou buscar Cristo em casa. Irmão, buscar Cristo em casa, você acaba se esfriando, sabe? Porque hoje você busca, amanhã você não busca. Hoje você ora de joelho, amanhã você está orando deitado. Você está entendendo? Porque Satanás quer colocar esfriamento dentro de você, quer colocar cansaço. Você já reparou que na hora de ir para a igreja tudo acontece? Quando você fala assim, hoje eu vou na casa de Deus, tudo acontece, só falta tua casa pegar fogo. Você tá entendendo? Os filhos ficam rebeldes, você tem que pegar um na escola, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, é janta para marido, é isso, aquilo. Não tô falando que você não tem que fazer essas coisas, tô falando que você tem que se organizar. Quando você sabe que aquele dia é dia de culto, é dia de adoração ao Senhor, que você vai na casa de Deus não para pedir, mas para agradecer e para orar, porque o que a gente recebe é consequência da nossa adoração, as bênçãos que a gente recebe. Você está entendendo? Você vai entender que ir para a casa de Deus não é sacrifício. Sabe? É adoração. É você falar, Senhor, eis-me aqui. Gente, quando a gente não tem força para ir para casa de Deus, a gente tem que ir mesmo sem força. Sabe aquele dia que você fala assim, hoje eu não vou não. É aquele dia que Deus vai falar com você. É aquele dia que Deus vai falar com você através de um louvor, através da palavra, sabe? Ir para a casa de Deus mesmo sem vontade de ir. Orar sem ter vontade de orar. Você acha que dá vontade de orar toda hora, sempre? Você acha, irmão, que dá vontade de jejuar? Não. Tem vezes que a gente quer acordar de manhã e tomar um belo café da manhã. Mas Deus está falando, não, você vai jejuar. Entendeu? Tem que jejuar, irmão, tem que buscar. Sabe? A gente tem que deixar o pecado da gula. Eu sei que é muito bom comer, é muito bom se alimentar, mas a gente tem que deixar o pecado da gula. Você tá entendendo? Para trás, tá? E jejuar, se consagrar ao Senhor Jesus. Então, alguns historiadores vão dizer que Abinadab e toda a família dele se acostumou com a presença de Deus. A gente não tem que se acostumar com a presença de Deus, porque cada dia é um dia diferente. Então, cada dia a glória de Deus vai descer diferente na nossa vida. Você está entendendo? Deus vai trabalhar cada dia de um jeito diferente. Cada culto vai ser diferente do outro. Ah, hoje eu não vou porque vai ser a mesma coisa. Não, irmão, vai ser diferente. Deus tem outra coisa para falar com você. Aquela página daquele dia já virou. Hoje é outra coisa que Deus tem para falar contigo, sabe? Porque a palavra de Deus se renova na minha vida e na sua vida. E Deus me trouxe essa palavra para aquelas pessoas que, sabe, já estão cansadas, sabe? Se acostumaram com a presença. Aqui os filhos deles, provavelmente o filho de Abinadab, o Sai e Aiô, se acostumaram com a arca dentro da casa. Então eles acharam que já podia colocar a mão na arca, mas só sacerdote poderia colocar a mão, entendeu? Então eu já aprendo que eu tenho que ficar na observância quando eu tenho que colocar a mão e quando eu não tenho que colocar a mão, sabe? Porque a gente tem mania de querer botar a mão em tudo. Não, irmão, a gente só tem que botar a mão onde Deus mandou a gente botar a mão. Então preste atenção, tenha sabedoria. Então o Sá é fulminado e Davi fica se entristece, porque
Ele não queria que tivesse perda, ele não queria que tivesse morte, porque ali era um momento de alegria, porque os cantores estavam cantando, Davi estava dançando, era um momento de alegria. A arca estava voltando para a cidade de Deus. Você está entendendo? Então, Davi teme, ele para e eu conjecturo que ele raciocina alguma coisa está errado para Deus fulminar um no meio de todo mundo, na presença de todo mundo. Irmão, porque caiu um raio do céu. Você está entendendo? Caiu um raio do céu. E em cima de uma pessoa teve um direcionamento. Aí você fala que Deus ainda não fulmina? Fulmina sim. Deus ainda fulmina. Quanta gente está em pecado. E Deus, você acha que Deus não tem consequência? Seu pecado tem sequência. Principalmente, pecado no altar tem consequência. Você está entendendo? Deus ainda fulmina. Então a gente tem que tomar cuidado com as coisas de Deus. As coisas de Deus são sagradas. Então ele para e eu conjecturo que ele fala: tem alguma coisa errada. Então vamos parar aqui. E ele vê a casa mais próxima era a casa de Obed-edom. Então ele pede para Obed-edom guardar lá. Obed-edom, a família de Obed-edom era uma família humilde. Deus escolhe os pequenos, igreja. Sabe? Deus escolhe os pequenos para confundir os grandes. E deixa a arca ali na casa de Obed-edom. Só que para Obed-edom foi a glória. Você está entendendo? A arca entrar ali. Sabe? Obed-edom pegou a presença de Deus e se prostrou na presença de Deus, porque a palavra diz que Obed-edom, em apenas 3 meses, prosperou tremendamente, ao ponto que os soldados vão lá falar para Davi o que está acontecendo na casa de Obed-edom, porque alguns historiadores vão dizer que até filhos a mulher de Obed-edom gerou. Você está entendendo? Então, a presença de Deus, quando entrou e Obed-edom aceitou a presença de Deus entrar, porque Abinadab, a presença de Deus quando entrou na casa de Abinadab, a arca estava vindo de vários processos. Você está entendendo? Estava vindo de uma guerra, estava vindo de úlcera no meio dos filisteus. Possa ser que Abinadab ficou com medo e não adorou esse período que a arca estava lá. Você está entendendo? Mas Obed-edom já viu de outra forma. Ele já viu: a presença de Deus entrou na minha casa, então alguma coisa vai mudar. Você está entendendo? A vida de Obed-edom podia estar de cabeça para baixo, porque aqui ele não tinha nada. Então eu conjecturo que as finanças de Abinadab, meu Deus, de Obed-edom, tava de cabeça para baixo. Você tá entendendo? Às vezes tuas finanças tá de cabeça para baixo. O que tá faltando é a presença de Deus. Tá entendendo? O que tá faltando é você dar o teu dízimo, ser fiel ao Senhor Jesus. O que tá faltando é você chamar o Senhor Jesus para dentro da sua casa, para dentro das suas finanças, para dentro do seu casamento, porque tudo foi bem aqui a Obed-edom, foi diferente a Abinadab. Entendeu? Então a gente tem que ver a diferença. O Senhor entrou na minha casa, então alguma coisa vai acontecer. A gente tem que ter fé. Quando o Senhor entra, salva alguém da nossa casa, você está entendendo? A gente tem que ter fé. Então aqui as portas se abriram quando a presença de Deus entrou na casa de Obed-edom. E hoje a presença de Deus está entrando na sua casa, a palavra de Deus está entrando na sua casa. Então quando a palavra de Deus entra, irmão, a cura entra, a prosperidade entra, a porta aberta entra, a libertação entra, a salvação entra, o vício sai, obra de macumbaria e feitiçaria sai. Tem que haver mudança. Houve mudança na casa de Obed-edom. Então, se você deixar Deus entrar hoje na sua casa, você convidar: Senhor, entra na minha casa hoje, a sua história vai mudar. Se eu falar assim: Senhor, entra no meu casamento está todo destruído, mas se tu entrar no meu casamento, Senhor, é uma outra história. Irmão, pega a sua aliança, sabe? Faça ato profético, tira ela do dedo, levanta ela para cima e fala: Senhor, eu te entrego a minha aliança, o meu casamento, entra no meu casamento. Senhor, esse marido tá querendo ir embora, essa esposa está querendo ir embora, mas se tu entrar no meu casamento, muda história. Deus, quando entra em casamento, muda história. Aquela pessoa que estava pensando em ir embora, irmão, já não vai querer mais ir embora, porque Deus muda história quando entra na nossa casa, sabe? Faça ato profético: Senhor, eu te apresento meu filho, a minha filha. Meu filho anda pelas madrugadas, minha filha anda na prostituição, meus filhos estão nas drogas,
drogas, mas meus filhos seus são seus. Eu gerei, mas não são meus, são seus. Eu te entrego os meus filhos, Senhor. Meus filhos são pastores da sua casa. Irmão, é ato profético. Ai, irmã, mas eu vou falar, meus filhos são pastores da sua casa, meu filho bebe de noite, noite e dia. Profetiza, irmão, profetiza sobre o seu deserto, profetiza o seu vale de ossos secos. Eu não sei qual é o seu vale, talvez o seu vale seja, sabe, problema dentro da sua casa, com a sua família, com os seus filhos. Talvez o seu vale seja uma doença, seja um laudo médico, seja uma porta trancada. Eu não sei qual é o seu vale. Eu sei que Deus entra no vale e entra na casa e muda história do jeito que mudou a história de Obed-Edom. Deus hoje está mudando histórias aqui, está mudando direção, sabe? É como se o motorista entra no carro, sabe? O carro perdeu a direção e o motorista pega a direção do carro. Você tá entendendo? Às vezes você perdeu a direção da sua vida. O Senhor, entrega a direção na minha mão. Você tá entendendo? Pega os remos, gente, e dá os remos do teu barquinho para Jesus. Ele vai queimar e você vai chegar do outro lado. É difícil. Vai ter tempestade? Vai ter pessoas que vai se levantar contra você e contra a sua casa? Vai, mas o Senhor está no seu barco, Ele está na direção. Então acalma o seu coração. Talvez você entrou nessa live desesperado. Talvez você está acostumado, sabe? Só ir e vir para a casa de Deus, mas ainda não houve transformação. Em Obed-Edom, quando a arca entrou na casa dele, houve transformação. Não só nele, mas de toda a família dele. Então, quando há transformação, quando Deus entra na nossa casa e transforma a nossa vida, coisas maravilhosas acontecem. E Deus hoje está entrando em casas aqui. Deus hoje está pegando casas aqui, irmão. Está entrando em casas. Pode colocar aí nos comentários, é na minha casa que o Senhor entra hoje. É na minha casa que o Senhor entra hoje. É na minha casa que o Senhor entra hoje. Profetiza no teu vale, sabe? Talvez você está enfraquecido, não tem mais força para ir na igreja. Eu vou estar orando para Deus te fortalecer. Fortalecer, sabe? O seu espírito. Porque se você está enfraquecido, significa que o teu espírito está enfraquecido. A sua alma está enfraquecida. Significa, irmão, que em algum momento você deixou de orar, algum momento você deixou de jejuar, algum momento você deixou de buscar, porque a busca é constante. Você sabia que você tem que jejuar pela sua vida, no mínimo uma vez por semana, no mínimo. Então significa que eu tenho que jejuar mais de uma vez pela minha vida, para que Deus troque o meu fardamento, porque eu tenho que estar de pé. Porque como é que eu vou ajudar alguém se eu não estou de pé? Quando você pega um avião, a aeromoça fala assim: olha, se acontecer uma turbulência, vai cair máscaras, tá? Então, primeiro de oxigênio, primeiro você coloca a máscara em você, para só depois você ajudar o tripulante, o passageiro que está do seu lado, que não está conseguindo colocar a máscara. Agora, se você for ajudar o passageiro que está do seu lado primeiro e não botar a sua, você não vai conseguir nem ajudar o passageiro e nem se ajudar. Por que que ela fala isso? Porque o oxigênio acaba e você acaba morrendo. Então, para ajudar alguém, eu tenho que estar de pé. Então, eu tenho que colocar a máscara em mim. E a máscara do Espírito Santo vem com jejum e oração. Você está entendendo? Então, você tem que jejuar pela sua vida. Senhor, me coloca de pé. Eu sou coluna na minha casa para que você possa estar firme, sabe? Para você poder botar a mão e orar pelos enfermos ser curado. Para que você possa botar a mão e o Senhor fazer transformação na sua vida. No nome de Jesus, amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Hoje o Senhor está entrando na sua casa, mas você tem que colocar a máscara de oxigênio em você primeiro. E Deus vai entrar e vai colocar tudo que está fora do lugar no lugar, amém? Se você está se sentindo entristecido, não tem força para ir à casa de Deus, está sem força, irmão. Sabe que você entra no quarto e não quer mais sair do quarto? Sabe que você está tão ferido, tão magoado, que você fala assim: eu quero ficar dentro do meu quarto.
Eu vou ligar a televisão, assistir todas as séries, ficar comendo pipoca. O inimigo coloca isso na tua mente, tá? Porque Deus quer te levantar, Deus quer tirar você desse quarto. Deus quer escrever uma nova história, Deus quer renovar a sua força para você buscar Ele e buscar pela tua casa. Eu quero que você coloque a mão no seu coração, porque eu vou orar por renovo e o Senhor vai te renovar, e o Senhor vai te levantar, e o Senhor vai colocar tudo que está fora do lugar no lugar. Amém? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus e meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas penas, debaixo de suas asas estarei seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerei espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Somente com os teus olhos olharei e verei a recompensa dos ímpios, pois que fielmente me amou, também amá-lo-ei. Poluei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrar-o-ei e glorificarei. Dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado e Pai querido. Senhor, eu te entrego cada pessoa que aqui está, cada mulher, cada homem que aqui está. Senhor, eu te peço que tu perdoes os nossos pecados, tudo que temos feito, falado que não provém de ti. Mas te peço em especial, Senhor, sara almas que estão feridas, almas que estão amarguradas, almas, Senhor, que não querem sair do seu quarto, pessoas que estão com depressão e opressão. Senhor, tu repreenda esse demônio, Senhor, e entra com cura, Senhor, no nome de Jesus na vida dessa pessoa. Senhor, seca lágrimas, cura pessoas, Senhor, que não têm vontade mais de viver. Não tem forças nem de ir na sua congregação, de ir na sua igreja, porque foi magoado, às vezes até dentro da sua igreja, foi magoado dentro da sua casa, foi magoado no seu trabalho, foi magoado, Senhor, pelo um vizinho, pelo um amigo, pelo esposo, pela esposa. Eu não sei, Senhor, da onde vem a mágoa e quem magoou. Sabe, Senhor Jesus, porque a mágoa, ela causa câncer, Senhor. Então, em nome de Jesus, tira todo o câncer de dentro da gente, tira toda a falta de perdão de dentro da gente, tira toda a mágoa de dentro da gente. Coloca, Senhor, um fardamento novo hoje nessa pessoa que está com fardamento, Senhor, como diz Efésios, Senhor, sabe, às vezes até sem fardamento, tá com fardamento até amassado. Coloca sapato de fogo, coloca cinto, coloca espada, coloca escudo, coloca a couraça da justiça. Senhor, desça com renovo, nos renova, Senhor, no nome de Jesus, Pai amado e Pai querido. Renova, Senhor, a nossa aliança contigo. Nos dá força para orar na madrugada, força para jejuar, Senhor. Nos dá força para seguir. Traz ânimo, Senhor. Nos levanta como tu levantou Josué. Traz ânimo, Senhor, e traz força, Senhor, para nós. Aumenta a nossa fé, Senhor, em nome de Jesus. Dessa unção dobrada do teu Espírito Santo, Senhor, sobre cada alma que aqui está, Pai amado e Pai querido, e que toda depressão, todo cansaço, toda opressão, no nome de Jesus, seja repreendida e anulada e derrotada na nossa vida, no nome de Jesus. Toda tristeza da alma, amargura da alma, tristeza com palavras que nos magoou, nos dilacerou, seja repreendida e saia do nosso coração agora, no nome de Jesus. No nome de Jesus, sai. Senhor, limpa a nossa alma, desça uma unção dobrada do teu Espírito Santo. Levanta um exército valente aqui, Senhor. Sabe, Pai, no nosso meio, nos ajuda a caminhar, porque o alvo é o céu. Não deixa Satanás nos parar por nada, Senhor. Entra na nossa casa, Senhor. Muda a nossa história, multiplica o nosso celeiro, Senhor. Entra com libertação e entra com cura. Senhor, faz o que tu fez, Senhor, quando tu entrou, Senhor, com a tua presença na casa de Obed-Edom. Muda a nossa história, Senhor. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querida. Amém, minha querida.
Seja abençoado no nome de Jesus, tá? Compartilha essa live, no mínimo com 3 pessoas, com aquela pessoa que você sabe que Deus precisa entrar na casa dela e mudar a história. Que Deus possa mudar a história da sua vida. Deixa Ele entrar. Não esqueça, jejum pela sua vida, no nome de Jesus, tá? Você tem que estar bem para poder ajudar alguém. Compartilha essa live no mínimo com 3 pessoas. Não saia daí sem dar o seu likezinho. Um beijo grande e até a próxima.